Conectando. Aí fica aí, só. Entramos? Não. Não. Deixa eu ver. Já está ao vivo aqui, sim. Sim? Já? Opa. Ah, que bom. Vamos lá? Vamos. Olá, boa tarde. Obrigada pela presença de quem já está aqui assistindo esse nosso início de conversa com o grande, querido amigo Mário Queiroz, autor da Estação das Letras e Cores. Eu e a Solange estamos aqui já para ajudar aqui nas conexões, na mediação, e nós gostaríamos de fazer alguns lembretes. O principal, acho que é o uso do hashtag, Legal. né? Antes de fazer qualquer pergunta, para que a gente possa colocar em ordem e respondê-la depois da apresentação do Mário, que vocês possam colocar antes da pergunta o hashtag, usar o hashtag, tá? Ok. Nós vamos fazer o seguinte, em torno de 40 minutos de apresentação do Mário, depois a gente entra para as perguntas no final, pode ser? Podem fazer as perguntas, mas só depois que a gente vai passar para o Mário, ok? Então, Comentários, seja né? bem-vindo, viu, Mário? E tem o desconto do livro. Sim! Nós temos um desconto no livro de 40%. Eu vou passar para vocês o cupom e quem estiver interessado está lá no nosso site, tá? Até a semana que vem, né? Isso. Então tá, eu não falei, mas eu sou a Kátia Castilho. E super feliz com essa iniciativa do webinar e por ter o Mário aqui com a gente, que a semana que vem ele também vai ter uma novidade que vai contar para vocês. Tá? Bom trabalho, obrigada, viu, Mário, Eu pela que presença. agradeço. É emocionante essa primeira experiência dessa conversa por web e fico muito feliz do convite da Estação das Letras e Cores. Quer dizer, vou começar dizendo que esse livro que a editora publicou é a dissertação do meu mestrado e é muito importante, é muito simbólico, né, já que estamos falando de simbologias, dizer o quanto esse livro é um divisor de águas na minha vida, porque durante muito tempo eu tive uma preocupação em entender o masculino, porque vivenciava como designer uma situação de discussão de, afinal de contas, o homem pode ser vaidoso, o homem não pode ser vaidoso, o que o homem gosta, o que ele deseja, mas nunca tinha conseguido parar para estudar e tentar interpretar pelos olhos, por outras áreas do conhecimento, o que está por trás de toda essa história das masculinidades. Então, quando eu estudei, quando surgiu esse livro, sob a orientação do professor Norval Baitello Júnior, que foi o meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado, para ele sempre muitos agradecimentos e um carinho eterno, eu consegui ter um espaço para tentar entender por que esse luto do homem na moda e, mais do que isso, pensar o que está por trás dessa questão da vaidade, do desejo de reproduzir a imagem dele fora ou dentro de padrões que são imprints, né? Como a gente poderia dizer, ou seja, seguimos padrões culturais muito severos. Então, o que eu acho interessante desse pensamento que bate muito com o meu gosto pela moda, é ver a moda como uma tradução, como pistas que a gente tem do comportamento da sociedade, dos homens. E claro, moda está ligada a tempo, então perceber essas mudanças conforme o tempo. Eu preparei uma apresentação que é um pouco do que me guiou na elaboração desse livro. Então a gente já está vendo aí a capa, que é de um grande designer gráfico chamado Orlando Faccioli. E eu gosto muito porque a ideia do homem desmascarado, do herói desmascarado, foi muito bem representada aí. E vamos ver então a apresentação. Vou passar o slide, o primeiro slide aqui. Passar o primeiro slide. É só teclar aqui nessa coisinha. Aqui, certo? Tudo bem. Não está passando. Bom, temos sempre essas questões técnicas que a gente precisa considerar, né? Porque tudo que é novo
Aqui, ó. Não me vejo mais, tudo bem? Não me vejo mais. Não, que você tá mexendo também. Adaptações. Deixa eu ver aqui. Bom, Mário, você continua? eu continuo falando aqui sobre... Vocês devem estar me ouvindo? Tudo ok? Porque eu vou agora passar aqui, começar a falar, então, basicamente do Herói Desmascarado. Esse é o nome do livro e do meu estudo, A Imagem do Homem na Moda. Eu começo esse slide apenas para a gente lembrar que quando a gente fala assim, homem, apesar de ouvirmos tanta gente... Bom, a gente ouve muitas bobagens por aí, mas uma das grandes bobagens que a gente ouve é que o homem é tudo igual. Então, já que estamos falando de moda, vamos falar de imagem. Então, eu apresento esse primeiro slide aí, mostrando alguns tipos de homens brasileiros, para a gente lembrar que, seja na cor, seja nos traços e tudo mais, nós estamos falando de um homem de diferentes traços, visivelmente a gente consegue perceber que não dá para pensar que é um homem só, né? Bom, se no primeiro slide a gente considerava um perfil bastante nordeste, bastante sul, aqui a gente tem um pouco do sul. Não, é que está aparecendo o chat junto na apresentação, mas tudo bem, dá para ver o teu... E eu espero que vocês estejam gostando da minha cara, porque eu não estou me vendo mais aqui, viu? Eu vou olhar aqui, tá? Mas tá aparecendo. Tá tudo PDF, certinho, né? tá bom. Tá aparecendo Eu não me mas ver, não o tem chat problema. também está aparecendo aqui, Não faz então mal. Tá bom. não tem problema? Para mim, não. Tá, então tá. Então, aí é só uma questão da imagem do masculino. E eu queria começar falando que esse estudo tem muito a ver com algumas áreas além da moda, tem muito a ver com a comunicação. Então, quando eu escolhi uma revista chamada Arena Home Plus, que é uma das revistas mais importantes no mundo de moda masculina, eu escolhi porque eu queria analisar a fotografia, o editorial de moda, os editoriais de moda. Eu tive muita sorte porque eu encontrei uma edição de 2008, que eu estaria fazendo hoje 10 anos, né, aliás, desculpa, de 1998, estaria fazendo 20 anos, a gente percebe, então, eu tive sorte porque era uma edição especialmente focada à questão do herói. Então, esse herói é uma questão imagética, e como diz o meu orientador, um herói não morre. Então, eu tive sorte porque tudo que eu estudei foi em cima das imagens de uma única edição dessa revista e que ela tratava dessa questão do herói. O que é interessante aí com o título que eu estou dando aí, A Imagem do Homem ou Antes do Selfie. Eu vou citar o exemplo do Museu de Portrait de Londres. Por quê? A questão do portrait nos faz lembrar que a fotografia é um fenômeno recente e que, antes disso, a representação, como é que eu conseguia saber como eram os homens antes da fotografia? Então, a gente tem a pintura, a gente tem as esculturas, e demonstrava a necessidade da pessoa, não só de quem era a pessoa que posava, ela se ver e ser vista. Então, vocês estão entendendo que eu estou chamando aí dessa geração antes do selfie, porque a reprodução da imagem, essa vontade de se ver, e aqui chama atenção nessa imagem incrível, como a gente conseguia perceber, já que não existia fotografia, a textura do tecido, o brilho do tecido, é um fenômeno que já tem bastante tempo e que acaba se transformando num ideal, ou seja, quando surge então a fotografia, e aí a gente tem uma foto que seria o primeiro selfie da história do mundo, feito em 1839, por Robert Cornelius, que cria não ainda a fotografia, mas uma coisa chamada daguerreótipo, que é o iníciozinho, né, o avô da fotografia. Então a gente percebe que é interessante, a primeira fotografia já é um selfie. Quer dizer, quando surge a possibilidade de você retrata você mesmo.
interessante também pensar que o outro nome que é considerado o primeiro pioneiro do estudo da imagem em movimento e projeção cinematográfica, que é o Muybridge, ele também, ao fazer o primeiro filminho, que é o avô do cinema, também é um homem que vai estar cavalgando. Nós temos essa série que é bem famosa, que nos lembra como é interessante que da criação da fotografia a gente já parte para o cinema, porque se eu consigo me fotografar estático, se eu repetir, que nem aquelas coisinhas que vocês têm em livro, né? Que a gente tem, o início da fotografia é aquela coisa que você vê o desenho, né? História o desenho animado começa assim, né? Você coloca o desenhozinho na pontinha. Então, o próprio início do cinema também é o corpo humano e, mais interessante, é a imagem masculina. Então, ainda falando sobre a história, da origem dessa imagem que a gente conhece hoje, que a gente domina, né? Todo mundo domina, hoje todo mundo é um pouco fotógrafo, tem muito a ver também com a possibilidade do real e do irreal, ou seja, na medida em que eu posso fotografar e gerar uma história, um filminho, eu consigo criar cenários que me façam pensar em universos que não existem. Eu consigo usar a maquiagem, a roupa, os adereços, ou seja, a moda, para ser algo que eu não sou. Então, isso é muito interessante. E aí a gente vem um outro nome muito importante, que é o Georges Méliès, criando esses efeitos mágicos, né, que até hoje são fascinantes. Né? A gente vê um pouco dessa história num filme, O Cabinet de Hugo Cabret. Né? É muito interessante. Eu vou nessa linha, então, com o surgimento da fotografia e do cinema, dizer que o homem que a gente conhece e que parece que é imutável, que a gente, na verdade, ganhou um formato que parece que não vai mudar nunca, ele começa muito no cinema, e no cinema mudo. E aí a gente tem a figura do galã, e, óbvio, tem que começar pensando em Rodolfo Valentino, primeiro por quê? Por causa de uma questão histórica. Né? O homem, na verdade, fazia com que todas as mulheres desmaiassem por ele, os homens odiassem ele, porque todas as mulheres só queriam ele. Ele tinha um domínio da imagem dele muito grande num tempo em que não tinha a palavra, não tinha o diálogo, então eu tinha que dizer com os olhos. É muito importante a figura dele, e algo que a Kátia me ajudou muito a pensar, né? Eu acho que é uma das pessoas que mais coloca bem essa questão de moda e corpo, é que assim, a pose é a moda. Então, por exemplo, quando eu tenho a fotografia, eu já começo a pensar como eu quero ser visto, não é de uma forma qualquer, principalmente porque se hoje você fotografa assim, hoje eu estava pegando o carro para vir para cá, eu achei super gozado um menino no ponto de ônibus fazendo vários selfies, ele não estava nem aí se o resto do povo estava vendo, mas é uma coisa instantânea, espontânea demais. Mas imagina que no início da fotografia você ia para um estúdio, né? Esse estúdio, inclusive, alugava roupa, se você não tivesse roupa. Então, esse homem começa a parecer vaidoso. Então, dentro dessa história do cinema, que para mim é muito importante e muito cara, eu vou também falar de Clark Gable, porque esse homem que começa a se eternizar através do cinema não é um garoto, é um homem mais velho. E o Clark Gable tem uma coisa interessante, além de ser um dos grandes galãs da década de 30, no filme de Frank Capra, Aconteceu Aquela Noite, ele vai ter uma cena que vai ser muito importante para a história da figura masculina e da moda. E nos lembrar o seguinte, as meninas usavam combinação por baixo dos vestidos, né? Os homens usavam regata, que é o que a gente chama de underwear. Nesse filme, aconteceu que o personagem do Clark Gable, ele acaba tirando a camisa, e aí ele não tem, ele está, na verdade, contracenando, ele está com uma outra personagem feminina, tendo que dividir um quarto, isso em 1930 é uma coisa meio esquisita. Tira a camisa, ele não tem regata nenhuma, ele está mostrando um corpo. Vocês estão vendo aí um corpo que pouco se parece com o galã de hoje, não é verdade? A gente está vendo aí um moço fortinho, no sentido assim, tem saúde, né? É esse corpo que interessava.
o halterofilismo já estava começando, mas isso era uma coisa à parte. Os homens não eram halterofilistas, como hoje todos querem ser a troco de qualquer coisa, nem que seja através de anabolizante. Mas o interessante disso é que o cinema era tão importante que as empresas que vendiam camisetas na época fizeram um movimento contra esse filme, porque muitos homens deixaram de usar underwear. Então, quer dizer, ganha a importância do cinema. Então, o cinema era mais ou menos o que a gente pode dizer que foi a televisão e que hoje são as redes sociais. Outro nome que é super importante falar de formação da imagem do masculino, esses heróis, ou seja, o padrão do que é bonito, do que é elegante, do que é um homem, nossa, isso sim é um homem, aparece Cary Grant. O Cary Grant vem com um outro dado que é da elegância, né? Então, a gente está vendo essa foto que mostra um elemento da moda masculina que não tinha função alguma além de compor o look, né? Que é o fular. Aqui mais uma foto mostrando como o cabelo, a pose principalmente, aí aparece já uma bola rolê, também das calças, eu estou passando que eu quero falar um monte de coisa, e a gente ainda está aí nos anos 30, 40, e precisava falar de um outro galã, que é Humphrey Bogart. Se a gente falava da idade, Humphrey Bogart então parece mais velho ainda. E era um homem, fazia uma linha muito mal-humorada, muito séria, um homem que não ria. Ele ficou muito famoso pelos detetives que ele fez, e pela questão do cinema noir, mas também a imagem do cinema ajudava a vender marcas. Por exemplo, a gente aí está vendo uma capa de Scott Gard, que uma marca inglesa acabou se transformando numa grande marca internacional por causa dessa capa. E uma foto também muito simbólica da importância do cinema, que é o Humphrey Bogart cercado por duas beldades. E está escuro, mas dá para ver que os homens ali atrás estão todos babando de inveja, né? A gente está falando do cinema, e aí dentro desse estudo, para entender como é que esse herói do século XX se formou, havia uma grande pergunta que é assim, mas por que esse homem que era vaidoso, que esse homem que vem de uma história tão... inclusive, em alguns momentos se discute se o homem poderia ser mais vaidoso do que a mulher, bom, mas a gente não está falando de moda, isso é um tempo da indumentária. Mas... esse homem, apesar de estar preso à ideia do terno, né, que tem muito a ver com Revolução Industrial, com papel dentro da questão de o operário usa o uniforme, o dono, o empresário usa assim o terno e a gravata, então o terno e a gravata como poder, mas o cinema conseguiu dar uma variada, ainda que esse homem continue sendo maduro e totalmente vestido, né? No sentido de não ter muita variação de como a mulher teve, de comprimentos e texturas, mas aí surge uma coisa que é muito importante, que é a Segunda Grande Guerra. Essa Segunda Grande Guerra talvez seja uma boa resposta para a pergunta que eu fazia assim, mas por que esse homem, no final das contas, além da Revolução Industrial, o que fez ele se tornar tão sisudo e tão sério? Bom, quando você pensa que esses homens foram para a guerra, e tiveram duas grandes guerras no século XX, é fácil imaginar que assim, não existia espaço para esse corpo bonito masculino, porque no final dos contos os corpos que você tinha, quando eles não chegavam mutilados ou mortos, eram corpos de soldados, de ex-soldados. É muito importante. É importante também porque, ao contrário do que se esperava, por exemplo, que a gente é um caso que se fala muito na história da moda feminina, que é, todo mundo esperava que depois da Segunda Grande Guerra as mulheres se vestissem de uma forma mais recatada e mais econômica, né? Porque o mundo estava completamente sem dinheiro, tudo arrebentado, então provavelmente a mulher vai economizar, vai usar uma roupa mais séria. Aconteceu o contrário, né? A gente sabe que com o look do Dior, o que se esperava de uma saia econômica, na verdade, virou uma saia super godê. Então, isso demonstra que a guerra, apesar de ter sacrificado muito, ela veio contestar várias coisas. E uma das coisas que foi mais contestada é se, afinal de contas, essa história toda de ser homem, de ir para a guerra, de ser provedor, de manter tudo que, na verdade, a família sempre fez, ser igual ao meu avô, ser igual ao meu pai, será que isso dá em alguma coisa? A primeira conclusão dos anos 50 foi que não dá em nada, principalmente porque começou a aparecer uma geração muito jovem,
jovem. O que é jovem? É uma geração que, na verdade, dizia assim, não, eu não vou casar mais. Não, não vou ser igual ao meu pai. Eu vou fazer outra coisa, eu vou pôr o pé na estrada, eu vou ser rebelde. Então, o que aparece, o cinema vai e apresenta um outro homem, que é formidável a transformação, e de novo o cinema vai nos ajudar muito a nos transformar. Então surge esse cara lindo, que é o Marlon Brando, e que bom que hoje eu posso dizer que um homem é lindo, né? Ele aparece sem o uniforme do terno, ele aparece com uma jaqueta militar, e a tal da camiseta, que era um underwear, ela agora é um outwear, e aparece com uma calça, que é uma calça surrada de operário, de minerador. Quer dizer, o novo padrão de beleza é esse. E aí, logo em seguida, vai aparecer o James Dean, que vai reforçar essa ideia de ser contra o pai. Ou seja, não vou mais manter esse padrão. Bom, com o surgimento então de um mercado jovem, porque a moda é mercado também, né? O legal dessa editora aqui é que ela tem livros que pensam a questão da moda no sentido de comportamento, de mudança de paradigmas, mas também está muito atenta que a moda é mercado. O mercado muito esperto, o que faz? Ah, que bom, agora nós temos um novo consumidor, o homem jovem, que não vai ser igual ao homem pai, e ele vai começar a gostar de moda. Veja, aparece esse anúncio de catálogo, porque as roupas eram vendidas por catálogo, lógico, não tinha internet, né, e as pequenas cidades dependiam do correio, que fala It's Swing Time, quer dizer, é um tempo de brincar, é um tempo de se divertir. É um jovem, é um homem que não quer saber de guerra, ele quer se divertir. O rock aparece aí, e talvez essa seja a grande transformação, que além do cinema aparece a música como referência, porque esses cantores novos do rock, essas tribos novas, vão fortalecer novos padrões de beleza e novos comportamentos, e essa moda masculina que estava completamente estanque vai mudar. Então, a gente vai ter vários grupos, os bikers e o pessoal, os mods e tudo mais, e aparece um outro personagem que é super importante porque ele transita entre o cinema e a música, que é Elvis Presley. E ele vai falar de um americano surfista, ele vai trazer uma outra coisa. A gente já começava a ter o Friday Wear, ou seja, na sexta-feira você pode relaxar um pouco, senhor macho. O senhor pode pensar já que no sábado o senhor vai poder ficar com a sua família, fazer um piquenique no seu quintal. E aí os jovens começam a pensar, ter como referência esse cara que vai trazer uma roupa mais fácil, uma roupa mais espontânea e mais, digamos, mais fresca, né? Frescor. Aí um pouco de cinema ainda, para lembrar que a gente tem a intelectualidade, um novo padrão vindo da França também. E falando em música, é muito bacana a história dos Beatles, porque além de ter toda essa força musical, eles, como homens, também foram muito importantes na tradução de uma nova linguagem masculina. Por quê? Eles começaram como moderns, né? Como mods, ou seja, assim, como moderninhos, com esse cabelo, com esse terno de Pierre Cardin, mas logo na sequência eles também vão usar a roupa que eles trazem lá da viagem para a Índia, então eles viram psicodélicos. Olha que interessante, quer dizer, eu posso mudar? Então essa ideia de mudança começa a virar uma coisa verdadeira. Outra coisa importante é maio de 68, né? Aqui voltou, desculpa, estava fora de ordem, aqui a gente está vendo os Beatles, já no Yellow Submarine, com outra cara que não tem nada a ver mais com aqueles comportadinhos e bastante psicodélicos, né? E aí, já estou caminhando aqui, estou falando de uma história, né? Estou tentando correr aí em mais de 100 anos, mas eu estou falando de David Bowie. Quem viu a exposição de Bowie sabe que é mais que uma exposição de um músico, de uma trajetória de um artista, você tem uma trajetória da moda masculina, também com Mick Jagger, e vem também com Sex Pistols, porque aí a gente está vendo que aquele conceito do poemas de tribo começa a realmente ser sério, ou seja, eu me junto com gente que pensa como eu, e eu vou me vestir, eu vou ser igual, eu vou usar o corte de cabelo, ou seja, meu corpo vai significar bastante coisa nessa mudança de paradigmas. Bom, chegamos aí no momento em que eu já estou começando a me entender como gente, né? Ou seja, lá para os 82 eu tinha 20 anos, então eu já estava tendo uma reflexão e no final das contas era o meu início de trabalho como estilista. Comecei aos 20 anos, comecei jovenzinho. Eu estava fazendo comunicação, fiz um concurso
e acabei trancando a UF, né, Federal Fluminense, e fui ser estilista aos 20 anos. Mas eu me deparei com uma situação um pouco diferente dessa gente doida, no sentido de que se permitia, desse homem que estava se permitindo. Eu, na faculdade, ainda me lembro que essa questão do homem vaidoso e da permissão, e eu estou falando apenas de roupa, mas a gente está falando de comportamento, esse homem andrógeno, ainda que a gente discuta essa questão de androginia, mas esse homem que se permite, que beija na boca, eu sou do Rio, então quem viveu o início dos anos 80, era muito natural os amigos se beijarem na boca, existia uma certa liberalidade, mas ao mesmo tempo existia um grupo vindo dos Estados Unidos, que eram os Yuppies, que estavam muito preocupados em ganhar o seu primeiro milhão. E eles vêm com essas roupas, que é de novo o terno, e dessa vez ele maior, ele dessa vez com o ombro grandão, quer dizer, ele é quase um gigante, né? Ele pode, né? Ele está acima de todo mundo. Esse ombro significa que eu sou mais forte que você, né? Mais ou menos como os cavaleiros, né? Que debaixo da armadura era um magrinho, né? Mas ali você parecia que você estava com um cara que ameaçava. Mas ainda bem que o mundo é feito de extremos. Esse mesmo ombro largo que significava gente com muito dinheiro, querendo viver uma vida americana, esse sonho americano, né? Como agarrar seu chefe, o cinema traz isso também. Mas existia uma outra onda nova que vinha junto, que chamou New Wave. Então esses ombros grandes também serviram para os New Romantic, que serviu para essa gente que adorava moda. E agora estou me lembrando que eu tinha 20 anos e que eu ficava louco por Mr. Wonderful. Esse cara, essa marca foi incrível, Luiz de Freitas. Então eu pedi para o meu pai, que precisava de um dinheiro para comprar Mr. Wonderful em Ipanema, e lá saí de Niterói para comprar roupa Mr. Wonderful em Ipanema. E aí eu peguei, vendi meu Fusca e fui para a Europa e fui ver o que a Europa tinha de diferente, e tinha muita coisa diferente. E tinha uma Londres completamente chapante, no sentido de você encontrar tanto o gentleman na rua quanto o punk, isso às 10 horas da manhã. Então isso abriu muito a minha cabeça para pensar, realmente existe um mundo, existe a possibilidade de nós convivermos com todas as nossas diferenças e cada um fazer o que bem entender da sua imagem. Então eu cito aí o Jean-Paul Gaultier, porque ele ficou famoso com a história das saias para homem. Lembrar também um pouco desse grupo muito gozado, né? Village People, onde eles trabalharam, muito inteligente a formação, os produtores dessa banda, porque fez que cada um desses homens simbolizasse o extremo do gay people, né? Então os estereótipos, o mecânico, o cowboy, essa coisa toda. Infelizmente, sempre que eu vou contar essa história, eu fico achando que eu vou contar uma história que de repente fica triste, porque a gente tem a história da AIDS. A AIDS chegou como uma grande bomba atômica sobre a vida dos homens, porque todos os homens que pensavam assim, bom, eu não preciso mais ficar preso aos padrões, eu posso tudo, de repente tudo voltou atrás, porque a doença era muito tida como uma doença de gays, então ninguém queria ser gay, porque senão era transmissor de doença, então todo mundo começou a se encaretar. Isso é um bom exemplo de como, na verdade, a moda é tão importante e tão simbólica, porque toda a turma do Baixo Leblon, tudo aquilo ali parecia que desmoronou, né, com a figura de Cazuza. Essa imagem é muito triste, mas é preciso lembrar disso, porque até mesmo para o pessoal que está me ouvindo aí, que é garotada, que parece que hoje não precisa mais usar camisinha, que não precisa ter contraceptivo, essas coisas todas, mas quando a gente olha isso, é importante perceber a mudança de um mesmo homem por causa de uma doença. Então, voltamos a virar caretinhas. Aí os coxinhas dominaram, porque aí a gente começou a ver uma linguagem muito mais voltada àquele UP que a gente tinha falado. O que nos salvou, na verdade, de não virar muito, da moda masculina não virar uma chatice, foi o surfwear. Sim. É interessante você dizer que uma roupa de surfista pode mudar, ser uma alternativa para a moda careta. Sim, porque todo mundo sabe que o surfwear não é uma roupa para quem pratica surf, é para quem acha que essa coisa espontânea e descontraída da roupa de surf
pode ser usada, por exemplo, no interior de São Paulo, que é o lugar, é a região onde mais se vende roupa de surf, e o mar fica a léguas da cidade. Então, o surfista foi importante para isso, e, óbvio, alguns outros fenômenos que aconteceram. Então, aqui nessa lâmina, eu estou apontando duas marcas que foram importantes para essa mudança. Aqui a gente está vendo Versace e Calvin Klein. E engraçado, porque a história do homem se despir para poder ser outro é muito interessante. E se despir de que forma? Se mostrar de cueca. Gente, mas o que tem de mais um homem de cueca, não é verdade? Eu também diria isso antes de uma vez que eu fiz um desfile e a gente decidiu não colocar cueca na passarela, a gente fez uma ação no backstage. Nós deixamos a imprensa entrar dentro da sala e aí quando a imprensa já estava dentro da sala, a gente começou a apresentação com os modelos entrando dentro do backstage e tiraram a roupa que eles estavam embaixo da roupa. Eles estavam usando a minha nova coleção de cueca. Nada deu mais ibope, nada deu mais polêmica em toda a minha história de 25 anos de marca do que isso. Eu nunca vi mulherada tão alvoroçada na minha vida em ver o homem de cueca. Por quê? É tudo simbólico, né, gente? Porque a gente está cansado de ver sungas, né? Calção de banho muito mais imoral do que uma cueca. Mas a força do underwear é muito grande, porque é o que está escondido, o que eu não vejo, eu só vejo na intimidade. Então, Calvin Klein fez isso brilhantemente, com um enorme de outdoor, com Mark, e até hoje todo mundo compra cueca Calvin Klein, achando que com isso vai ser um Superman na cama, né? E acabou virando o cadastro, o cós elástico da Calvin Klein como um símbolo de sexualidade. Bom, a minha sorte é que eu já era designer de moda nessa época. Eu já fazia OP na praia, moda surf, e já fazia Mauricinho, porque eu precisava ganhar também, né? Então fazia todo tipo de moda masculina, infantil, Mauricinho, mas eu fui convidado para trabalhar com uma marca de um segmento que as pessoas não tinham ideia do que era, se chamava streetwear, ou seja, roupa de rua. O que era isso? Era uma roupa baseada, inspirada nos skatistas. Então, eu virei designer da primeira marca de skate no Brasil, que se chamou Vision Streetwear, e meu chefe era o Turco Louco, o que hoje toca a Cavaleira. O streetwear foi muito importante porque jogou essa pirâmide, assumidamente, se é que já não era, inverteu isso, porque a partir daí a gente começou a ver o quê? A moda de rua ditando o que as pessoas, os criadores fariam na passarela. Então eu trago aqui um pouco dessa realidade, que é a moda esportiva, a influência do tênis, as correntes de ouro, que hoje tem tudo a ver com essa questão da ostentação, do foco ostentação, e começou a trabalhar dimensões diferentes. Quer dizer que eu posso ter uma calça que não é aquela calça básica, nem a five pocket, eu posso ter uma calça largona. Eu me lembro que, mesmo assim, mesmo eu tendo um monte de amigos que não tinham nada a ver nem com skate, eles começaram a comprar roupa da Vision e começaram a gostar de usar umas calças largona, usar os camisão maior, umas camisetas. Aí surge também o grunge nessa onda, né? Que o Kurt Cobain tinha umas coisas muito doidas, né? Até hoje a marca Yves Saint Laurent fez um desfile há pouco tempo atrás, completamente inspirado nele. Ele sai na revista The Face, que era a Bíblia dos modernos, ele sai vestido com um vestido qualquer. Isso não significava nada a ver com essa história que o pessoal inventou aí de cross-dressing. Era simplesmente porque ele queria dizer que tanto faz. Ele queria brincar com a imagem dele. Tem um pouco aí da moda da coleção de Yves Saint Laurent completamente reproduzindo a imagem de Kurt Cobain. Depois a gente teve outro filme que foi muito importante para essa moçada já em 96, que falava de música eletrônica, falava das drogas sintéticas, Transporting. Esse filme foi muito importante, do Danny Boyle com o Ewan McGregor. Isso me remete muito ao meu momento dentro do Mercado Mundo Mix. Eu fui um felizardo de participar do Mercado Mundo Mix com Alexandre Ercovitch, com Marcelo Sommer e outros, onde a gente teve uma possibilidade de mostrar uma moda autoral e ter um contato direto com o público. Isso foi fascinante. Então, uma moda que a gente está dizendo aí desses diferentes comportamentos, ou seja,
a AIDS, no final das contas, se descobriu que tudo era uma balela, que não tinha nada a ver essa história de gay. Então, os homens começaram a poder respirar, os gays começaram a andar um pouco mais tranquilos. E aí eu chego de novo no cinema, para mim, para o finalzinho do século XX, para um filme que para mim é muito chocante. Toda vez que eu vejo esse filme, eu fico querendo ver de novo, porque é tão inteligente, que é o Clube da Luta. Por quê? Eu não vou contar o filme, mas eu quero dizer que, na verdade, nós estamos falando de dois homens completamente diferentes. Nós estamos falando de um homem, desse homem audacioso, e de um homem que não consegue entender a audácia e não consegue perceber como é que ele vai poder sair da vidinha dele completamente dura e estática. Nesse momento todo eu já estava trabalhando na Anhembi Morumbi, e foi aí que a gente se conheceu. Eu também fui felizado de começar a trabalhar com educação no momento em que a gente fazia um grupo maravilhoso, né? Quando a gente tinha várias pessoas que hoje são ícones, né? A Kátia, a Carol, muita gente junta e uma proposta de curso muito legal. E aí a gente fez um trabalho, começou a questionar essa questão, a gente junto na Anhembi fez um trabalho sobre um termo que começou a se falar de novo homem, que veio a reboque do termo metrosexual, que é um termo muito esquisito de um jornalista que inventou dizer que metrosexual era o homem da metrópole, que era heterossexual e que gostava de moda. Quer dizer, no final, dizendo o seguinte, o futebol está apresentando aí na figura esse símbolo do metrosexual, ou seja, é um homem que pode ser todo tatuado, que ele pode mudar de cabelo a toda hora, ele pode ser exibicionista, ele pode ser sensual, erótico, enfim, e pode ter filhos, pode ser casado com os pais Miguel, então a figura dele realmente foi muito simbólica. E aí começou a se pensar em grooming, que nada mais é que o barbeiro, como meu pai ia toda semana fazer a barba, no barbeiro que tinha perto da minha casa. Esse ambiente macho, esse ambiente que era exclusivo do homem, tinha sido um pouco abandonado, porque passou a ser um pouco frescura você colocar toalha quente no rosto. Só que, de repente, esse prazer que todas as pessoas precisam ter um tempo para si, isso não tem nada a ver com grana, porque essa barbearia hoje está em todas as cidades do Brasil, com gente pobre, gente rica, barbearia muito pobre, barbearia luxuosa. Passou a ser um tempo em que o homem está dizendo assim, eu quero me cuidar, eu quero me transformar, eu quero ter outra cara. Essa imagem aí muito legal do tatuado no cabeleireiro é uma imagem que foi usada por uma campanha de produtos para homens na Inglaterra. E a gente está vendo Jean Paul Gaultier passando aí pelo mercado de cosmética, mostrando uma coisa que hoje é verdade. Ou seja, a gente está buscando uma base, a gente está querendo alguma coisa para tirar o inchaço dos olhos. Por quê? Porque hoje, se nós pensamos que homens e mulheres são iguais, eu vou para uma reunião e vou encontrar uma mulher que ela conseguiu levar a criança para a escola, ela conseguiu se maquiar, ela conseguiu deixar a coisa engatilhada para quando ela chegasse de casa, e ela chegou super bacana na reunião, com certeza pontual e bonita, então esse homem tem que correr atrás. Na verdade, esse cuidado com a beleza significa concorrência com a mulher. Então, aqui mostra aí a sobrancelha, que é uma coisa muito gozada, adoro ficar olhando isso no transporte público, quando eu vou para metrô, ônibus e tudo mais, eu fico olhando como é que o homem começou a se desenhar, quer dizer, você vê como a coisa é móvel, como a coisa se muda, eu não podia nem mexer na roupa, agora já mexo até no meu formato de rosto, e hoje a gente mostra essa imagem que mostra vários tipos de beleza, não existe mais uma beleza, né? A gente tem aí figuras simbólicas da moda masculina hoje, que chega inclusive trazendo esse elemento que é a roupa sem gênero. Eu não acredito nesse título, nesse termo, acho um pouco infeliz, como eu também achei infeliz o metrosexual, porque o que a gente está vendo é uma coisa que é o embaralhamento do que é masculino e do que é feminino. Ou seja, se há um tempo atrás se usava túnica, né? Se um tempo atrás esse homem era um rei, ele usava sainha e tudo mais, depois ele se congelou no terno,
Não há porquê ele, já que ele avançou, já que nós estamos aí no século XXI, por que ele não pode usar uma camiseta mais comprida que parece um mini vestido? No final das contas, nos anos 80 também se fazia isso com camiseta de basquete. Aqui uma foto para falar que o pai, a figura do pai não está mais associada ao cara careta. A própria questão do tempo já chegou também nos homens. Por exemplo, se eu dissesse assim, a um homem aos 50 anos é bonito. É bonita, mas é velho. Mas não existe mais esse velho. Então, a idade também foi completamente superada. E aí a gente vê um outro fenômeno na moda, especificamente da moda, a chamada ressurreição das marcas, que a gente vê principalmente em Dior, pegando modelos bem jovenzinhos, garotos, para dizer que a marca não ficou para trás. Outra questão aí que tem muito a ver com heróis, e nós já falamos aqui de diversos heróis, é a questão da ficção científica, principalmente Marvel, da influência desse Marvel, que hoje nos traz uma moda que é uma moda muito utilitária e muito tecnológica. A moda masculina, ela passa hoje também muito pelo estudo de materiais, então eu acho incrível como é importante que quem se diz designer de moda seja alguém que entenda de tecido, porque principalmente na moda masculina, muito com esse tecido, como essa calça hoje, como essa função esportiva migrou para a moda do dia a dia. Aqui a gente tem um exemplo bem exagerado desse moletom comprido, que é quase um vestidão, e aqui um pouco dessa modernidade. Sim, por quê? Nós vamos ter pessoas, homens e mulheres de diversos estilos. Elas vão ser caretas, elas vão ser conservadoras, elas vão ser clássicas, e elas vão poder, inclusive, no mesmo dia, ser tudo isso ao mesmo tempo. Isso é que é o interessante e isso que modifica muito a forma de pensar tudo. E a gente, só estou dando o exemplo de fotos tiradas na porta dos desfiles, porque outra coisa que é muito gozada é que hoje todo mundo quer ir ao desfile para ver quem está assistindo, não quem está na passarela, porque tem muita ousadia fora da passarela. A gente tem vários exemplos disso. E aí a gente chega no herói desmascarado, aí na capa, na verdade, a foto que foi a capa da revista, que aí é muito legal você ver uma foto feita 20 anos atrás, gente, com esse homem barbudo, cabeludo, e o mais legal é a figura do herói Hércules, que está aí simbolizado com a figura do herói com o leão, como foi o mito de Hércules. Aqui eu trago um pouco dessa máscara que eu uso também, usei em vários momentos dos meus desfiles, porque, gente, eu tentei, aliás, só foi possível por causa disso, eu tentei conciliar a minha vida de pesquisador e de professor com o meu dia a dia de designer, de organizador de desfiles, de quem vai atrás de desfile. Então, todo tempo eu também tentei que a imagem de moda que eu produzi durante os meus desfiles também fossem questionadoras. Como essa foto que vocês estão vendo aí, que a gente tem a figura de um gentleman com um coat, a gravata, o terno, o chapéu coco, e do lado um punk, né? A gente até brincou de dois elementos bem simbólicos, o mapa de Londres na estampa do moletom e uma crina de cavalo fazendo um moicano, como quem diz assim, você também pode ser moicano mesmo que você não tenha cabelo para fazer isso. Eu tentei, tudo que eu faço na parte de criação é tentando contribuir não só para deixar as pessoas mais bonitas e seduzir as pessoas e as pessoas ficarem desejando aquilo que eu desenho, mas também contribuir com algum questionamento. Por que um homem não pode usar um terno onde o paletó tenha um padrão? Ou por que esse terno não pode ter um tecido mais brilhante? Por que a gente não pode brincar com as dimensões, com as misturas? E meu trabalho sempre, como designer, com a marca Mário Queiroz, sempre foi esse, né? E aí, quando eu decidi algumas imagens maravilhosas, que eu fico à vontade de dizer que são maravilhosas, porque não foram feitas só por mim, é um monte de gente, desde os modelos, a quem concebeu, stylist, cenógrafo e tudo mais. Essa é uma imagem que eu me orgulho muito de um desfile que a gente, inclusive, perguntava sobre esse homem não chora, né? E o Theo Carias fez uma maquiagem que era uma lágrima, né? Isso é muito legal. Quando eu concluí o mestrado, eu acabei me emendando no doutorado. Não me perguntem como. E aí eu
continuei esse pensamento e perguntando sobre representações do masculino e do feminino na imagem de moda. E aqui eu trago o que me inspirou. Foi uma campanha de uma marca chamada French Connection. E essa marca trazia esses outdoors perguntando: você é mulher? Você é homem? Você é homem? O homem estava na boia, né? Um homem de bigode, numa boia de criança, no meio do mar. Eu achei aquilo tão importante, tão simbólico, né? Esse homem se sentindo criança, talvez como o homem estivesse se sentindo principalmente há 5 anos e continua se sentindo muito perdido, sem saber exatamente para onde vai e se sentindo um pouco infantil perante a força da mulher. Com certeza. Então eu acho que essa campanha para mim foi muito inspiradora e foi a partir daí que eu fui questionar essa questão da imagem do homem na moda contemporânea e que continuo fazendo até hoje. O que eu faço hoje? Eu trouxe essa discussão que eu trazia na faculdade, na pesquisa, no mestrado e doutorado, e eu acabei sendo incentivado pelos amigos, pelo pessoal que trabalha comigo, a fazer um evento chamado Homem Brasileiro. Por quê? Eu tinha muitas dúvidas, eu continuo tendo essas dúvidas, e eu cheguei à conclusão de que sozinho eu não vou responder essas dúvidas, e essas dúvidas também não posso responder apenas com os meus colegas da moda. Nós não vamos ter essas respostas, não vão ser suficientes. Eu tenho total confiança que tudo que hoje a gente puder fazer de melhor, a gente vai fazer através da transdisciplinaridade, ou seja, quanto mais eu puder conversar com pessoas de outras áreas, quanto mais eu puder ouvir outras relações que se estabelecem, num caso aqui com o masculino, mas pessoas que não são exatamente de moda, talvez não sejam nem de design. Quanto mais eu juntar essas ideias, mais a gente vai chegar a possíveis conclusões, ou pelo menos manter viva as perguntas. Então, em 2015, o Homem Brasileiro chegou como um evento gratuito, que trouxesse pessoas bacanas, e que trouxesse outras formas de discussões. Em 2015 a gente fez uma exposição de moda, em 2016 a gente já falou de design de interiores, de arquitetura. Particularmente eu vejo hoje a casa como uma grande pista sobre comportamento, seja o espaço, né? Pensar que aquele kitnet agora virou estúdio, né? Esse estúdio, na verdade, muitos homens moram neles. Isso, por exemplo, casa nos remete à família, a novas famílias, a novas estruturas familiares, a paternidade. Então, em 2016, a exposição falava apartamento. Eram pistas sobre 7 homens diferentes. Ano passado, aqui um pouco dessa exposição, a gente teve experimentações, a gente teve fragrâncias sendo experimentadas, cada espaço tinha sua fragrância também. Reunimos discussões. Ano passado, a gente fez uma exposição com 20 fotógrafos na Unibis Cultural, chamada 20 Homens Interpretam o Homem Brasileiro. Foi formidável pensar como é que esses 20 homens pensavam masculinidade de forma diferente. Foi muito bacana essa exposição e junto com ela a gente fez um formato de discussões chamado Petiacutia, onde cada pessoa tinha só 6 minutos e 20 imagens para se apresentar suas ideias. E aí a gente trouxe pessoas maravilhosas. Hoje mesmo recebi um e-mail de um grande médico que dizia assim, ele ter participado do Homem Brasileiro modificou muito e transformou muito o trabalho dele depois. Então é muito bacana essa conversa de áreas completamente distintas, conversando, tentando aqui um pouco descobrir pistas sobre para onde nós vamos enquanto homens. E eu não tenho dúvida que essa discussão é muito importante nos dias de hoje, porque toda vez que acontece o Homem Brasileiro, acontece alguma notícia na mídia que vem falar assim, olha, está vendo como essa discussão é importante, né? Seja coisas ruins, como, por exemplo, a gente vê ainda muito machismo, a gente ainda vê o conservadorismo, e estamos em 2018, né? Nós estamos nas vésperas de eleições, essa questão de preconceito, de conservadorismo, de extrema-direita está aí à tona. Então, muito importante, e por isso a gente batalha para fazer esse evento
e vamos, semana que vem, reunir 37 pessoas de áreas completamente diferentes, em 13 diálogos, tudo gratuito. Isso que eu acho mais bacana, porque as pessoas falam assim, mas a gente não tem dinheiro para nada. Tá bom, não precisa de dinheiro, é só ir lá e se inscrever. E acho que é uma forma, porque nós precisamos, gente, de momentos como esse, dessa oportunidade que eu estou tendo aqui de estar conversando com gente. Eu estou aqui falando sem parar para falar tudo o que eu quero, mas imagina que eu estou sendo ouvido e visto por gente de todos os lugares. Então isso é uma oportunidade maravilhosa. A gente precisa de mais ações como essa. Por isso que o Homem Brasileiro é algo que eu confio muito. Acho que é uma coisa que é muito importante. E se inscrevam. No Homem Brasileiro, para se inscrever, você tem o www.homembrasileiro.com.br e aqui vocês têm o meu e-mail, caso vocês queiram conversar comigo. Eu não faço a menor ideia se eu falei de mais, se eu falei de menos, se estamos no tempo. Temos algumas perguntas para fazer para você. Pode falar. Obrigada, Mário. Obrigada, Mário. Você quer deixar aqui teu e-mail para o pessoal? Já deixei aqui. Já deixou? Já está aqui na tela. Tá legal. Então vamos lá, para a primeira pergunta. Eu tenho aqui, eu não sei o nome dele exatamente. Qual sua percepção para a moda masculina hoje? Como o homem consome moda? Quem influencia a moda masculina hoje? Bom, primeiro, as modas masculinas, já que a gente está falando de masculinidade. Então, existem várias modas masculinas porque a gente percebe que existem vários consumidores masculinos. Vamos responder assim, quem é que consome a criação na moda hoje? Primeiro, também não dá para falar de jovem mais, porque jovem não tem idade, mas a gente tem aí um parâmetro de quem sempre vem na frente, que seria aquela do avant-garde. Eu sempre gosto de pensar a palavra, né, como ela diz assim, que vem na frente. Né? Há uma vontade, eu acho que isso é da alma do sujeito, de ser o que vem à frente, né? E existem várias outras pessoas, algumas que vêm atrás, outras vêm muito atrás, outras nem vão, nem andam, né? Algumas ficam paradas. Então, eu acho que quem influencia é a imagem. Então, essa imagem está em diversos lugares. Essa imagem está, hoje, muito nas redes sociais. E quem são os grandes influenciadores dessas imagens? São exatamente aqueles homens que se permitem se transformar a todo tempo. Então, por exemplo, se eu não tenho mais tribo, se aquele conceito de tribo fechou e eu posso ser vários ao mesmo tempo, significa que eu posso me permitir me vestir, me colocar, ter um look completamente a cada momento, diferente a cada momento. Mas veja, isso significa apenas uma ponta do que interessa, porque não é só se vestir de forma diferente, é pensar de forma diferente. Nesse caso, a gente ainda tem aí um grande gap entre pessoas que se vestem de uma forma, digamos, surpreendente, mas que não tem um pensamento surpreendente, porque nós estamos vivendo num momento muito da imagem, como se bastasse a imagem, né? Então, isso é uma questão para a gente levantar. Ainda sobre te dizer o que eu acho da moda masculina hoje, eu acho que a gente tem que ver um contexto geral. Nós temos aí uma questão de estarmos passando por um momento das pessoas falarem que estão sem dinheiro, e com isso os criadores não têm muito dinheiro para fortalecer seu próprio negócio, e a gente fica muito à mercê das roupas mais baratas. Esta é uma situação. Não é uma situação que vai durar muito tempo. A gente também percebe um movimento dentro dessas próprias empresas, dessas lojas de grande reprodução, e a gente também está vendo uma outra coisa que há muito tempo a gente buscava uma outra solução que não fosse ter um ponto de venda físico. E hoje esses criadores já podem ser encontrados pela internet. Ok, obrigado, Mário. Eu tenho uma outra pergunta agora. Quem fez essa pergunta, eu já perguntei para ele o nome, é o Eduardo de Americana, tá? Esse que você acabou de responder. Essa que você acabou Abraço, Eduardo, obrigado. Gabriela Cabral, ela pergunta o seguinte: Mário, o que você acha que o futuro da moda masculina nos reserva? Essa hora me deu vontade de me vestir de cartomante, de quiromante, assim, uma bola, assim. Também estou preocupado com isso. No Homem Brasileiro, nós vamos ter duas falas que vão ser muito importantes.
Nós vamos falar de macro tendência, ou seja, como eu acredito que hoje a gente estuda o que vai ser futuro no design. Então a gente vai ter uma mesa sobre isso no primeiro dia. Depois o nosso convidado internacional, o Nelson Pinheiro, que é da Universidade de Lisboa, ele vai fazer uma palestra no dia 9 sobre isso. E eu acho que, eu não sei, eu acho que nós vamos ter, se a gente pensar um futuro muito próximo, nós vamos ter respostas às questões que nós estamos vivenciando hoje politicamente. Nós temos um lado muito forte aparecendo dentro do conservadorismo e nós temos pessoas que querem lutar contra isso, que querem, por exemplo, se existe um lado que diz assim, não, a mulher tem que ficar em casa, homem que se veste desse jeito é bicha, aquelas coisas todas horrorosas que a gente vê, reações não só homofóbicas, mas racistas e tudo mais. Por um lado tem isso, e por outro lado tem outro pessoal que está fazendo força para que o mundo mude de verdade. Então eu acho que a gente vai ter uma manutenção dessa coisa clássica, mas eu acho que vem uma avalanche aí de grandes ideias novas, porque eu, por exemplo, gosto muito de andar pela Avenida Paulista domingo. Você não é de São Paulo, mas você vem passear aqui em São Paulo, olha, eu vou te falar uma coisa, vale a pena você fazer um exercício que é olhar as pessoas na Avenida Paulista domingo. Tem todo tipo de pessoa. E eu gosto muito do pessoal jovem, no sentido de quem, por exemplo, principalmente o pessoal da periferia. Eu acho que a periferia é um grande sinal de transformação, porque são pessoas muito corajosas, porque elas não moram em bairros modernos, elas não têm dinheiro e elas têm que se caprichar muito e se esforçar muito para poder ter um look novo e ter coragem para sair do bairro dela e estar produzida. É sempre assim. Ok, obrigado, Mário. Agora, de novo, a Gabriela pergunta o seguinte: você acredita que o desenvolvimento tecnológico irá ampliar a cartela de materiais ou acha que iremos para uma moda afetiva de resgate de roupas usadas de brechó e roupas comforts e também sustentáveis? Gabriela, você apontou duas pontas do que se pensa no caminho da moda. Primeiro, a gente repensar esse tanto de tecido, de roupas que estão por aí, né? Que a gente, na verdade, precisa não só utilizá-las, mas dar um up, né? Um upcycle nelas. Mas eu acho que para quem produz e para quem quer seduzir e levar você que já tem muita roupa a comprar, a grande chance de seduzir e convencer a gastar dinheiro com roupa, mesmo você tendo brechós e mesmo você tendo o upcycle, é a tecnologia, né? A possibilidade de você ter materiais que você diga assim, poxa, isso está me trazendo mais conforto, isso está me trazendo mais praticidade, eu preciso ter isso. Obrigada, Mário. Agora, a Samantha pergunta o seguinte: Mário, na verdade ela fala assim, Mário, olá, como você vislumbra a alfaiataria atrelada à indústria 4.0? Perder sua maior essência, a tradição? Abraço, Samantha Farias. Olha, tem a ver com a pergunta anterior, né? Afetividade e uma relação diferente com a roupa é algo muito profundo. Quando você, por exemplo, conhece o trabalho de um alfaiate e sabe como ele faz aquilo, e você, como consumidor, pode experimentar, provar, saber que aquela peça é só feita para você, isso não tem nada a ver com indústria. Isso tem a ver com um momento especial. É um pouco parecido com gastronomia, sabe? Você até se vira com a comida que você come todo dia, né? Se você não tem dinheiro, você vai naquele bandejão, que é o que temos para hoje. Agora, o dia que você, por exemplo, tem um dinheiro e você vai passar por uma experiência gastronômica, você fala assim, puxa, que pena que eu só posso fazer isso uma vez por ano. É um pouco uma alfataria. Uma coisa não apaga a outra. É pena que, assim, é uma coisa que dá muito trabalho e o alfaiate muitas vezes não tem... a pessoa... muitas vezes o alfaiate não consegue sobreviver porque sai muito caro ter o seu espaço, fazer uma roupa, por exemplo, a gente vê muita gente, muitas marcas até de alfaiataria pensando em alternativas porque não conseguem sobreviver a partir daquilo. Agora, se você tem acesso a isso, eu acho que a comparação com a gastronomia tem muito a ver com o que eu falei, sim. Ok, obrigada.
Mário, agora eu avisei o pessoal. Bom, primeiro que tem aqui, olha, a Tete Sanches entrou e falou assim: obrigado, Estação Web, obrigado, Mário, querido, sempre aprendendo com você. Ai, que bonitinho. É uma fofa, né? E também o pessoal está agradecendo, assim, gratidão, a Gabriela falou, gratidão, Mário, muito boas as respostas, minha admiração, um abraço. Obrigado. Várias pessoas aqui querendo te elogiar, falando bastante coisa aqui. Agora, eu tenho aqui uma outra pergunta, eu acho que é a última pergunta. Qual o seu parecer sobre a produção de moda masculina no Brasil? Existem marcas inovadoras e autorais ou estão todos copiando o Off-White e Gucci? Bom, eu não sei. Quem fez essa pergunta? Eu não sei o nome, mas eu vou perguntar. É Doris, o nome dela. Doris Traptow. Sim, professora. Então, olha, essa questão da cópia é uma questão muito antiga, né? E que fazia algum sentido quando a gente precisava esperar a revista que chegava lá de navio, né? Então o desfile era uma coisa aguardada, era uma coisa que eu não tinha acesso. Hoje a cópia com o tempo real, como a gente está fazendo aqui, ela é muito idiota, né? Ela não faz nenhum sentido. Eu acho que ser influenciado é algo que não tem como você dizer que não é. Todo mundo é influenciado por tudo, né? Pela rua que você viu, o prédio e tudo mais. Existem pessoas que conseguem transformar aquilo que deu um clique na cabeça, aquela influência que deu um clique, transformar isso em outra coisa. E eu tenho visto sim, tenho visto trabalho sim. Eu acompanho com muito carinho o que eu vejo na Casa de Criadores, que foi da onde eu vim. Até hoje eu acho que lá é um celeiro de coisas muito bacanas. Eu acompanho muito o que é feito no Nordeste, na Dragão Fashion, e são essas pessoas que eu vejo. Agora, eu queria falar de um outro criador, que é o sujeito da rua, é o sujeito que ele cria seu próprio look, como eu falei, a periferia. Então, eu acho que hoje a moda, assim como a fotografia, ela permitiu que leigos também experimentassem e se tornassem um pouco criadores. E isso me interessa profundamente, porque talvez na minha produção pessoal, naquilo em que eu me transformo enquanto indivíduo, na minha liberdade de expressão, eu consigo juntar tudo isso que veio dessas perguntas, né? O brechó, o upcycle, o alfaiate, a roupa de produção, talvez, que eu encontre barata numa grande loja, e eu transformo tudo isso numa coisa única que é a minha produção pessoal, e que é isso que eu desejo que as pessoas consigam fazer, porque isso é sinal de que as pessoas estão conseguindo conversar com elas mesmas, transmitir aquilo que elas querem ser, sendo mais autênticas, né? Que lindo. Mas eu tenho uma última pergunta, e depois disso você vai escolher dessas pessoas que perguntaram para a gente mandar um livro, tá? Uhum. Mário, foi a Daniela Puglia que Bonitinha. foi fazendo a pergunta. Mário, Beijo, Dani. Você acha que o homem brasileiro já está desenvolvendo seu senso estético, independente da moda? Sim, não tenho dúvida disso, né? Eu acho que a sobrancelha é uma coisa, né? No trocador de ônibus, né? No lixeiro, nas pessoas que não têm recurso, né? Então, eu acho que primeiro que senso estético, eu não sou uma pessoa, o primor para falar isso, mas a estética não está ligada a moda, né? Eu acho que é uma coisa assim que é tão inexplicável. Eu tive um assistente que ele morava em Teresina, num bairro pobre em Teresina, que não tinha nada a ver com a internet ainda. E eu ficava admirado, pensando assim, da onde vem toda essa percepção, toda essa criatividade? Então tem umas coisas que não se explica, sabe? Eu acho que Dani, você, como todo mundo está me vendo, tenta se inscrever, ao menos em um dos 3 dias, vocês vão ter grandes surpresas, porque não é um evento de moda. A gente vai ter um papo, por exemplo, de percepção para responder, dar um exemplo disso. Nós vamos ter um papo chamado Donos de Casa.
São 3 arquitetos da nova geração, junto com o Guilherme Amoroso, que é um editor de design que eu admiro profundamente. Eles vão conversar sobre isso, sobre casas de homens, sobre esse homem que se apoderou da cozinha. E veja que a cozinha não era lugar de homem. Minha mãe, por exemplo, eu tive que aprender a fazer arroz sozinho, porque ela dizia que eu não era para chegar perto da cozinha. Quer dizer, ele se apoderou da cozinha, aí ele fez uma churrasqueira no apartamento, e hoje ele vai sozinho comprar as coisas da casa dele, seja ele da casa dele ou da casa que ele convive e compartilha. Posso falar uma coisa? Pode. Aqui aparece não transmitido, mas isso não tem nada a ver. Não, mas está transmitido. Está tudo normal. Você está convidando para todo mundo. O evento é só em São Paulo, presencial, ou tem alguma coisa que... Não, o evento é só em São Paulo. Eu devo dizer que nós tivemos uma grande surpresa esse ano, graças a uma figura que eu amo muito, que se chama Bianca Capucci, que ela é a diretora de design da Universidade do Vale do Itajaí. Nós levamos a primeira edição para Santa Catarina. Então, nós já fizemos uma edição Homem Brasileiro em Santa Catarina, trazendo as pessoas de lá para discutir esse assunto. Quer dizer, eu acho, Kátia, que nós teremos outros homens brasileiros em outras regiões. Estamos aguardando os convites. Para nós é uma super honra também apoiar o evento. Agora, Mário, pode escolher para quem que a gente vai mandar o livro. Qual pergunta você ficou mais impressionado? Não, eu acho que eu queria que fosse para a Gabriela, porque eu acho que ela levantou uma questão da construção dessa imagem através do upcycle, e nos lembrou dessa importância de resgatar essas peças, né? Por exemplo, a primeira peça, Gabriela, já te dedicando esse livro, eu me lembro que eu peguei uma calça de alfaiate, desmanchei a calça de alfaiate e fiz uma nesga e transformei a calça de alfaiate numa saia longa. E isso eu acho que é um pouco que o upcycle faz, ou seja, você pode ter uma peça antiga e transformar numa coisa revolucionária, né? Ok. Eu quero fazer outra pergunta. Ok. A Kátia aqui está fazendo muitas perguntas. Não, que o trabalho do Mário sempre me interessou muito, né? Eu acho muito... hoje parece que o interesse sobre o masculino é muito amplo, mas o Mário faz isso há muito tempo, né? E eu acho que gostaria que você contasse um pouquinho da sua pesquisa, né? Como é que você tem trabalhado, porque você falou muito do mestrado, no doutorado, que também está na biblioteca da PUC, né? Acessível. E também da continuidade disso, porque esses eventos retratam uma busca de um grande conhecimento e aprofundamento também sobre o tema. Então, Kátia, quando eu disse que eu senti que as perguntas que eu fazia sobre essa questão de masculinidade eu não poderia encontrar somente na moda, eu acho que esse evento ele também atende à minha ansiedade, né, de conversar com outras áreas. Se eu te contar assim, o que melhorou a minha vida a partir do Homem Brasileiro, foi a possibilidade de conhecer pessoas que, na verdade, são de outras áreas e que pensam, têm questões muito parecidas com a nossa na moda. Não só do design de interiores, como da arquitetura, porque são muito próximas e tal, mas, como eu te contei, né, de médicos, psicanalistas. Por exemplo, o evento abre no dia 8 com uma fala que é sobre família, sobre paternidade. Então, nós vamos ter o Júlio Braga, que é um advogado psicanalista. Ou seja, como é que traz essa psicanálise para dentro do trabalho dele junto com do direito, né? Nós temos ONGs como a Promundo, que trabalha sobre como a paternidade pode transformar sociedades carentes. Quer dizer, tudo isso para mim é moda. Isso tudo para mim é moda. Então, eu acho que assim, tem sido muito bacana a possibilidade e a abrangência que o evento está me trazendo e que está me dando muita vontade de continuar pensando um pouco mais aberto. Estou olhando para o Rogério. Você quer fazer alguma pergunta? Ok, então vamos encerrar o webinário. Eu queria agradecer. Então, eu quero agradecer a todos pela participação. E não esqueça que a gente tem um webinário a cada 15 dias. A gente vai estar online de Curitiba.
E os próximos a gente vai mandando Aquela comunicado. agachadinha. A gente vai mandando comunicado. Tá? Gente, super Agradeço, obrigada, viu, Mário? Obrigada, Obrigado. Eu estou Mário. pedindo para tirar uma Mário. foto desse momento lindo aqui. A gente tem Obrigada. publicado nas redes também. Obrigada pela Obrigada. audiência. Obrigado, se vê gente, em por breve. ter Eu tirado vou esse mandar tempo para comigo. vocês todo o PDF do Mário, ele está mandando para nós. A gente manda para o e-mail de vocês que estiverem E a online. gente tem acesso, por exemplo, Sim. a poder ver tudo isso? Sim, fica Como online, disponível no nosso webinário. É só entrar no Eventos, na estação web, que fica lá disponível todos os webinários que já foram gravados. Logo no YouTube. Opa! Tá, Né? tá bom? Obrigado, gente. Obrigada. Beijo. Tchau, boa tarde. Foi bom? Agora Não, somos tá nós, aqui. ó. Mas eu estava seguindo no celular.